Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Estamos muito felizes por vê-los mais uma vez no nosso ambiente próprio da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com tanto carinho, de maneiras que todos sintam-se em casa, e é uma alegria muito grande realmente vê-los entre nós mais uma vez. Que aquilo que viemos buscar na Casa Espírita possa ser um alento, uma proposta de autoiluminação para todos nós. Nesta noite, para nossa alegria, nosso gáudio, vamos ser conduzidos na reflexão pelo nosso querido Rodrigo Veronese, companheiro nosso aqui da Sociedade, bem como do Movimento Espírita, que sempre nos traz um alento, uma esperança, uma força para que a gente consiga lutar dentro das suas proposições muito lúcidas, e hoje à noite não será diferente. Vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, provocativa ao nosso Rodrigo, para que depois ele amplie esses conceitos que o benfeitor Emmanuel vai nos propor para nós como centro da sua proposição. Unamo-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos, projeções do vosso amor infinito que somos, despertamos, enfim, nesta existência tão promissora, para a nossa realidade de espíritos imortais que somos. Enfim, projetando tantos egos nos milênios, nas experiências físicas, agora, de ditador que esses mesmos egos eram, tornam-se paulatinamente, olhando para o self, para essa estrutura real do espírito imortal, verificamos que, gradualmente, pouco a pouco, de experiência em experiência, iniciamos a nossa autoiluminação. Temos consciência plena de que, em razão dos milênios de cristalização de equívocos, a ascensão ético-moral não será fácil. Mas, por esta razão, sem sombra de dúvida, estamos solicitando a vossa infinita misericórdia que potencializado sejam o nosso desejo e a nossa vontade de nos ajustar o mais rápido possível com as vossas leis sábias e justas. Ampara-nos, Senhor, inspira-nos através dessa cadeia infinita de benfeitores espirituais, envolvendo com carinho e ternura o nosso expositor, para que a mensagem trazida por ele guarde profunda ressonância na nossa inteligência e no nosso coração. Que assim seja, Senhor. Ano de 2016, a benfeitora querida Joana de Ângeles nos envia da sua esfera de ação, através do querido médium Divaldo Franco, Libertação pelo Amor. Separamos um trechinho da lição 8ª, que a benfeitora chama de Sacrifício e Amor, para que depois o Rodrigo amplie para nós esta questão. Diz a nossa amada benfeitora: quando se ama, nada constitui esforço, sofrimento, sacrifício. Frisamos, quando se ama. O amor é tão rico de carinho e de bênçãos que se multiplica à medida que se oferece, jamais diminuindo de intensidade quanto mais se distribui. Invariavelmente, as criaturas consideram uma operação de reciprocidade, mediante a qual a permuta do sentimento faz estímulo para o seu prosseguimento. De alguma forma, porém, essa expressão de amor não deixa de ser o início do processo, que o levará à sublimação do querer e do doar. Saindo do instinto, que é todo posse, matriz do egoísmo perturbador, aformoseia-se com a experiência afetiva, agigantando-se e tornando-se maior na proporção da abnegação e do devotamento de que se faz portador.
O amor nunca se exalta, nem reclama, porque é fonte de compreensão, nada obstante também de educação das emoções, do comportamento, da vida. O mestre sempre ensinava, e o clímax dessas lições foi a sua crucificação, mediante a qual, em forma de tragédia, atrairia todos a ele. O ser humano, infelizmente, ainda necessita do espetáculo ou da terapia de choque, de modo a despertar do letargo a que se entrega. Isso se ocorre em todos os campos do relacionamento social. Quando os fatos transcorrem naturais e sem comoção, não se tornam de aceitação imediata, pacífica e penetrante. No entanto, quando produzem impacto, sensação peculiar, despertam interesse, discussão e aceitação na maioria das vezes. Esse é um tema deveras interessante, meus queridos, como Cristo vai nos mostrar essa situação. E o nosso Rodrigo, sem sombra de dúvida, especialista nessas questões, nos trará informações muito importantes. E nós, honrado mais uma vez, vamos ouvi-lo. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre esses ensinamentos, esse ensinamento do Cristo, onde cada vez que a gente chega aqui, a gente considera que é um presente, porque quando somos convidados a estar aqui e trazer algo, trazer alguma coisa que Cristo nos traz, que nos mostra as lições e que nos dá esses ensinamentos tão valorosos, a gente tem que se mover um pouco para buscar coisas novas, e dentro disso, essa lição é uma delas, que está nesse livro Vinha de Luz, e ela é intitulada O Senhor Mostrará. Me chamou muito a atenção porque Emmanuel nos chama muito a atenção quando ele fala desse ensinamento, que ele fala que nós temos muitos encontros aonde consideramos talvez não tão salutares, não tão felizes, encontros aonde nós consideramos algumas tristezas, e Jesus vem nos mostrar o contrário, que esses encontros nada mais são do que oportunidades de crescimento. Então, Emmanuel vem nos mostrar que a energia que nós movemos a esses encontros que temos todos os dias, e, consequentemente, essa energia que nós recebemos nesses encontros todos os dias, são, na maioria das vezes, a mola mestra que faz com que a nossa encarnação caminhe, com que a nossa vida ande de forma boa ou, como às vezes a gente encara, de uma forma triste. Ele nos chama a atenção que, claro, Jesus não vem hoje para nos trazer um ensinamento através dele, espírito, mas ele nos traz, sim, espíritos que nos trazem as lições e que nós temos que saber observar e aonde nós estamos em cada momento, aproveitando tudo isso que nós temos ou desperdiçando, e talvez desperdiçando uma encarnação ou uma vida, como queiram, aonde a gente podia sair um pouquinho melhor do que chegou e às vezes não conseguimos. Então eu peço licença para que a gente possa ler rapidinho essa mensagem, para que a gente possa entrar no tema. O slide um pouquinho carregado, mas eu vou ler com vocês, porque é interessante que a gente entenda o que Jesus nos traz desse ensinamento. Então ele começa assim: o diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Ele já coloca que era fundamental aquele ensinamento. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, aonde lhe revelaria quanto convinha fazer. E muito importante a determinação a Ananias para que atendesse o famoso verdugo trazido da fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda a lição.
perseguidor e perseguido, reúnem-se no altar da fraternidade do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria no coração. Aqui eu faço uma pausa porque, em um momento, ele fala perseguidor e perseguido. Nesse momento, a gente tem que se colocar um pouco nessa lição, porque muitas vezes nós nos colocamos como perseguidor, mas muitas vezes nós nos colocamos como perseguidos em alguma situação. E a importância de entendermos isso como um equívoco, e sim todos os nossos encontros como oportunidades de crescimento. Daí ele continua. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Então, dizendo que Jesus nos mostra o quanto devemos lutar. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente, há movimentos de aproximação entre quantos se candidatem ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos encontros, todos os dias. Traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu infinito amor. Então, isso veio para introduzir um pouco do que a gente vai tentar trazer para vocês em relação a essa reflexão sobre nós mesmos. Para que cada um possa sair daqui hoje e possa fazer uma autorreflexão, para entender um pouquinho o que nós precisamos melhorar em nós, porque talvez a nossa vida esteja sendo guiada por aquilo que nós plasmamos todos os dias em nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós acreditamos que tudo o que nos acontece veio por conta de uma prova, de uma expiação, aonde não há possibilidade de modificação. Mas Emmanuel vem nos mostrar que não, que muitas coisas, e a grande maioria das coisas que nos acontecem, nada mais são do que a força do nosso pensamento plasmando a vida que nós temos. E daí nós não podemos, com isso, jogar para os outros aquilo que nos acontece. E também não podemos nos acomodar, porque é muito forte tudo isso em nós. Tudo o que nós temos e plasmamos é muito poderoso. Então, ele vem dizer o que para nós? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vem nos dizer que todos os nossos pensamentos criam a vida que nós temos. Isso está no prefácio do livro. Ele vem dizer que tudo aquilo que sai do nosso pensamento, não só o nosso lado intelectual, aquilo que nós estamos pensando, mas principalmente as nossas emoções tomam formas mesmo, como se fossem formas geométricas. Então, todos os nossos pensamentos, principalmente as emoções, são emitidos através de nós, que somos um espírito, para quem nós viemos a dirigir, a emitir esse pensamento. E ele é tão forte que ele vai determinar tudo o que nós passamos nessa encarnação, ou praticamente tudo. Dizendo que é uma força motriz que nós temos e que nós temos que fazer o uso dela, o uso desse fluido para esse nosso aprimoramento. Então, ele não vem nos trazer uma lista moral, uma conduta de como nós devemos agir, com alguns passos que nós devemos seguir, porque senão as coisas não irão dar certo. Ele vem nos dar
uma forma de direcionarmos o nosso pensamento, de tamanha é a força que nós temos e, às vezes, não acreditamos nisso. Por isso, Jesus já vem nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo: amai-vos e instruí-vos. Por que ele disse isso? Porque, entendendo que nós somos um espírito imortal, entendendo que nós não temos só uma vida, que não é um berço e um túmulo e tudo se acaba, entendendo que nós somos muito mais que isso, nós não podemos ter escolhas provisórias. Porque se nós tivéssemos escolhas provisórias, a gente, quando tudo acabasse em um túmulo, não seríamos impelidos a que a nossa consciência viesse a sofrer no mundo espiritual, quando nós tivéssemos o verdadeiro julgamento, que é o verdadeiro julgamento, que é o da consciência. Então, ele fala que, através dessa linguagem, que nós somos espíritos imortais, nós temos que mudar os nossos padrões de convivência. E o que são esses padrões? Padrões são todas as formas que nós temos de agir todos os dias, muito repetidas. Se nós formos fazer uma autoanálise, nós vamos ver que nós repetimos muitos padrões, às vezes não tão bons. E esses padrões determinam muito a nossa vida. No meu dia a dia, eu faço coisas muito repetidas. E essas coisas repetidas são os padrões que eu tenho todos os dias. E eu vou cometendo erros, equívocos, todos os dias, e eu não entendo que, às vezes, os meus sofrimentos provêm não de um irmão meu sendo o veículo para me trazer um sofrimento, mas dos meus padrões que vão atrair, sim, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu passo. Nos dando uma verdadeira visão de que nós não somos passageiros em uma aeronave, nós somos o piloto, nós somos os responsáveis, por tudo aquilo que nós passamos. Nós não podemos, assim, culpar ninguém por nada que nós estamos passando ou por algum sofrimento que esteja acontecendo, e sim os nossos padrões que todos os dias nos trazem alguma coisa. Porque muitas vezes nós questionamos Deus. Aonde está Deus que permitiu tudo isso? Será que esse Deus é tão bom assim, se Ele não vê tudo que eu estou passando? Será que esse Deus não olha essas injustiças que estão acontecendo? Muitas vezes esse questionamento vem na nossa cabeça. E aí vem mais uma vez Emmanuel e nos diz: o nosso pensamento cria a vida que temos. Dizendo que, claro, ele não é o responsável por aquilo, ele é um pai que todos os dias nos abraça, nos acolhe, nos acalenta, nos dá amor, mas que nós, dentro dos nossos padrões, insistimos nos nossos equívocos. Entendendo que muitas condições que nós passamos, claro, não poderão ser mudadas em uma vida. Muitas coisas que nós temos, uma vida é pouco para que se corrija. Mas, primeiro, nós precisamos passar pela observação do que não está caminhando de forma correta. De quais são os pensamentos que eu tenho todos os dias que estão fazendo com que a minha vida, ou com que o meu caminho, para que fique mais fácil o entendimento, se desvie do caminho que é o que Cristo traçou, nos dando uma forma, uma conduta, para que nós realmente caminhemos nesse jugo do Cristo, que é o que vai fazer com que a gente seja realmente feliz, como Ele nos propõe. Então, para isso, Emmanuel vem nos dizer que
nós já vivemos muitas vezes que nós temos muitos padrões de convivência. Então, vem nos dizer que para que a gente não perca mais tempo com esses padrões. E, claro, para que a gente não venha querer transformar o mundo. Porque, às vezes, como eu falei, uma encarnação é pouco para que as coisas aconteçam. Alguns problemas não vão conseguir ser resolvidos. E aí entra uma palavra muito importante, que é a resignação. Quando a gente consegue observar que alguns padrões, não nossos, mas das pessoas que estão ao nosso lado, são padrões que não vão conseguir ser mudados em uma vida, a resignação é muito importante. Porque, como falou a mensagem de início, só o amor vai ser capaz de abraçar a tudo isso. Só o amor à pessoa que está ao nosso lado e que talvez esteja equivocada em muitas coisas, vai fazer com que eu entenda os seus padrões, os seus pensamentos e possa conviver com ela e possa, de alguma forma, ensiná-la alguma coisa. E também eu vou passar por isso, porque eu preciso das pessoas que me ensinem muita coisa. Então, é claro, muitas vezes nós falamos que nós passamos por expiações, coisas que nós não conseguimos mudar. E isso é verdade. Muitas vezes nós falamos que nós temos provações, coisas que nós precisamos nos mover para conseguir mudar. Mas nós não podemos só nos resignar. Nós não podemos querer só transformar. E, muitas vezes, temos que observar que, muitas vezes, não temos que nos resignar e nem entender que aquilo é uma aprovação ou um karma, como algumas pessoas dizem, mas sim o meu pensamento criando a vida que eu tenho. Como uma antena, como um imã que vai atrair tudo aquilo quanto eu estiver plasmando. E isso é lógico, isso é cientificamente explicado. Então, já que eu tenho um poder tão grande, por que eu faço isso comigo mesmo? Muitas vezes nós temos um problema que volta muitas vezes para nós. E ele vem e ele se repete, e ele vem e ele se repete, e nós falamos, mas por que comigo? Mas por que não com essa pessoa que está ao meu lado e comigo isso acontece? Mas eu não entendo por que de novo eu estou passando por isso, eu não consigo entender o sentido de tudo isso. E eu esqueço de observar e de fazer essa viagem interna que vai me dizer por que eu estou atraindo isso para mim novamente. Então eu faço a pergunta, quando começou esse problema na minha vida? Mas eu não posso parar nessa pergunta, porque se eu observar quando começou um problema na minha vida, não me serve de nada. E eu tenho que fazer uma nova pergunta, por que esse problema começou na minha vida? Ou, o que esse problema que começou em tal local, em tal ponto, está tentando me mostrar? Porque isso nada mais é do que alguma coisa tentando mover algo em mim que ainda não está desenvolvido, como precisava estar. Então, essa pergunta do por que eu tenho tantas dificuldades, ela é fundamental. Porque a partir do momento que eu observar qual a função daquele problema que eu tenho, ou que às vezes eu considero ser um problema, ele vai deixar de existir. Porque eu já aprendi a lição. Porque eu não preciso mais daquilo. Porque aquilo não tem mais utilidade. Não é mais pedagógico para mim aquilo. E enquanto eu não tiver essa resposta, ele volta. Ele volta. Como uma prova que eu não consigo passar. Porque eu não estudei para ela e porque eu não consegui resolver. A partir do momento que eu resolva, ela vai desaparecer. Não tem mais utilidade. Então, nesses encontros,
Como falou lá na mensagem de início, nós temos as grandes oportunidades. E o próprio Emmanuel, quando encontrou com Jesus, teve essa oportunidade. Onde aquela negação que ele teve para o Cristo fez com que talvez ele tivesse alguns sofrimentos posteriores. Porque ele não observou naquele momento que aquele encontro com o Cristo era o momento que ele tinha a oportunidade de caminhar nesse ensinamento do Cristo. E será que isso é algum padrão? Será que talvez isso não nos traz uma observação de que às vezes nós não nos contentamos com aquilo que nós temos? Ou sempre nós estamos muito felizes com as coisas que nós temos? Porque, às vezes, nós sempre projetamos algumas coisas dentro do que nós achamos que seja a verdadeira felicidade. Então, talvez essa observação para tudo aquilo que não caminhe bem em nós seja o maior remédio que a gente pode ter para que venha a trazer a nossa felicidade ou tirar o nosso sofrimento nessa vida. Então é Jesus nos perguntando: quem você é? Será que nós já nos perguntamos quem nós somos realmente? Como se Jesus aparecesse aqui na nossa frente agora e falasse: quem você é? O que você já caminhou? O que você pode dar para alguém? O que você já aprendeu dessa lição que eu te trouxe? Essa viagem talvez seja a viagem mais longa que nós possamos fazer. Talvez seja a viagem que talvez mais a gente sinta dor, mas é a principal, o autoconhecimento, que vai nos trazer sempre algo de bom, com certeza. Então, às vezes, nós estamos colhendo nas pessoas aquilo que nós plantamos. Muitas vezes nós temos pessoas ao nosso lado que vão refletir coisas para nos balsamizar. Se eu sou muito agressivo, eu tenho alguém ao meu lado que vai ser muito paciente comigo. Se eu sou muito agressivo, eu tenho alguém ao meu lado que vai saber entender a minha limitação e vai, talvez, me mostrar alguma coisa. Esse é um lado que nós, nos nossos encontros, sempre observamos. E isso é interessante, e isso é muito bom, porque, dessa forma, todos os meus equívocos, eu tenho alguém do meu lado que esteja um pouco acima de mim para me entender. Mas tem um outro lado que é muito importante. Às vezes, nós plantamos nos outros, em áreas dos outros ainda não cultivadas, ou que ele ainda não desenvolveu algumas coisas. Então, algumas vezes, vamos usar esse exemplo da agressividade, se eu sou muito agressivo com alguém, eu estou plantando nele também essa agressividade, que, em determinado momento, ele vai refletir para mim a agressividade que eu plantei nele, para me mostrar que eu não estou sendo tão bom assim quanto deveria. Então, nós temos que cuidar com esse plantio que nós estamos fazendo nos corações que tanto nos amam, para que tudo que eu plante nos corações que estão tão perto de mim sejam coisas boas, para que aquilo que eu plantei reflita para mim. O que é isso? É o meu pensamento sendo emitido com algo de bom. E não tem outra possibilidade senão aquilo que eu emiti refletir para mim com algo de bom também. É uma energia, é uma troca, e é só disso que nós precisamos. Resumindo tudo isso, o que a gente vai entender? É Jesus nos dizendo: amai-vos
uns aos outros, independente das condições, independente das dificuldades, porque essa é a única forma que nós temos de realmente crescer espiritualmente como espíritos imortais que somos. Então, Emmanuel vem nos dizer, a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Nunca é diferente. Tudo aquilo que a minha mente plasmar, eu vou receber. E eu não posso colocar na conta de ninguém quando as coisas que eu recebo não são tão boas assim, porque é tudo meu. Procurando algumas coisas para trazer, eu achei essa mensagem num livro que chama Seara dos Médiuns. E eu achei muito interessante porque nesse livro nós temos a observação muito clara de qual a nossa função e de quão importante nós somos aonde nós fomos colocados. Como se os espíritos que trouxessem essa mensagem nos falassem, você não veio de férias, você não veio para uma estação de férias, você não veio para descanso. Você foi colocado aqui com uma função muito importante e existe a necessidade da observação de qual é a sua função nessa encarnação. Por quê? Porque muitas vezes nós nos achamos pequenos para alguma coisa em relação à ajuda das pessoas que estão à nossa frente. Muitas vezes nós não nos achamos capazes, porque muitas vezes nós falamos, eu sou muito pequeno, eu cometo muitos erros, eu não tenho capacidade de ajudar alguém, eu não tenho evolução espiritual para ajudar alguém que está à minha frente. E olha o que eles vêm nos dizer, contrapondo tudo isso. A mensagem é, pequeninos, mas úteis. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão dos nossos próprios erros, que são muitos, no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas, assim, ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida, para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. Agora ele continua a mensagem, nos dando exemplos nossos do cotidiano, para mostrar o quanto importante nós somos, independente de quão pequenos nós sejamos e de quantos erros nós cometamos todos os dias. A restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico está feito. Os sintomas são evidentes, mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O ternário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário se valesse alguém da humilde tomada elétrica, a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano do esgoto, ou se o ferro da máquina será servido, algum dia, em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram em disciplina para ajudar.
Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor, e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes e sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo. Porquanto, somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nos garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Não há outra forma, não existe outra possibilidade. Eu tenho que observar qual a minha função, principalmente diante dos irmãos meus que têm mais dificuldade e que foram colocados à minha frente. Não existe nisso nada fora do lugar. Não existe o acaso. Deus coloca tudo no lugar certo. Pensando assim, nós temos que entender que aquele modelo do Cristo que muitas vezes foi nos passado em muitas encarnações, de que nós temos que adorar o Cristo, de que nós temos que nos ajoelhar para o Cristo, com o Cristo distante de nós, e a nossa imagem dele sempre pregado naquela cruz, ele não nos serve mais. Não que nós tenhamos que desrespeitá-lo, muito pelo contrário. E também não temos que desrespeitar irmãos nossos que ainda têm esse ensinamento. Mas o que a doutrina espírita nos propõe, o que Emmanuel nos traz de proposta é que nós, a partir de um certo momento, talvez hoje, aproximemos os nossos padrões mentais aos padrões do Cristo. Aproximemos o nosso pensamento ao pensamento do Cristo, para que nós tenhamos uma conduta semelhante à do Cristo. E aí nós vamos estar caminhando no jugo do Cristo. Porque essa é a proposta. Ele não morreu para nos salvar. Ele morreu para nos ensinar um método de salvação. E o método de salvação que Jesus nos propõe é: caminhe no meu jugo, ou caminhe no meu ensinamento. Esse é o meu padrão de convivência. Esse é o meu padrão de pensamento. E é esse padrão de pensamento que vai me trazer a felicidade. E é isso que nós precisamos entender. Porque enquanto nós ficarmos olhando o Cristo como alguém que eu preciso adorá-lo, mas não tendo os padrões que ele me coloca, eu não consigo caminhar de forma salutar. Esse é o ensinamento de Emmanuel nessa passagem, que vai dizer: o Senhor mostrará. E é muito importante. Num dos últimos livros de Divaldo, onde ele escreve Uma Vida com os Espíritos, ele vem trazer uma situação que aconteceu com ele, onde, em uma palestra que ele tinha que dar, todas as dificuldades possíveis aos olhos dele aconteceram naquele dia. E ele não entendia por quê, porque realmente as dificuldades foram muitas, e só lendo o capítulo para entender tudo o que aconteceu aquele dia. E depois que ele fez a palestra, ele questiona a sua benfeitora: por que tudo aquilo aconteceu? E ela explica todas as dificuldades que aconteceram, mostrando para ele que todas tiveram um fim útil. Desde uma tempestade, uma luz que se apagou, e todas com um fim útil para, naquele momento, acontecer tudo o que teria que acontecer dentro daquele salão onde a palestra se fez. E ela falou algo para ele que me chamou muito a atenção no finalzinho desse capítulo e que não sai da minha cabeça, porque muitas vezes eu me coloco nessa situação. E ela disse para ele assim:
Nunca suponhas que o Senhor não sabe. Aprende a submeter-se sem sugerir. Nos dando a entender que nós nunca temos que supor que o Senhor não sabe das nossas dificuldades. Nos dando a entender que eu tenho que me submeter sem sugerir. Eu não sei o que eu preciso, Ele sabe. Eu não sei o momento que eu preciso de alguma coisa, Ele sabe. Então, Ele vai colocar para mim tudo na hora certa, no momento certo e com a carga que eu consigo carregar. Deus jamais colocaria um fardo nas minhas costas que eu não fosse capaz de carregá-lo. Então, nunca suponhas que o Senhor não sabe. E nos maiores sofrimentos que nós tivermos, tenhamos humildade o suficiente. Humildade suficiente para pedir, sim, a ajuda de irmãos nossos, que já estão na sua casa, que já estão no mundo espiritual, que tanto nos amam, não que nos amaram, porque ainda continuam nos amando, mas que com certeza estão prontos a nos dar a mão. Isso é muito importante. Isso é fundamental, porque em alguns momentos, só assim eu tenho força para passar alguns obstáculos, porque todos nós temos. A vida não é só uma vida de alegrias. Então, nesses momentos, eu preciso muito dessa ajuda e tenho que me fazer valer disso. Então, eu faço a pergunta: o que eu desejo para a minha vida? Pensando lá na mensagem do começo, o meu pensamento cria a vida que eu tenho. O que eu desejo para a minha vida? Porque às vezes a gente acha que a gente só deseja coisas boas. Mas a gente está imerso em uma negatividade tão grande e não nos percebemos disso. Eu penso algo bom, mas eu coloco 50 coisas de dificuldades depois. E eu não entendo que eu estou bloqueando tudo aquilo que eu pensei de bom para mim. Como se eu tivesse com a última porta precisando ser aberta, mas eu fechei todas as outras que estão aqui à minha frente. Então, eu tenho que cuidar com o que eu realmente quero, porque são pensamentos inconscientes que determinam a minha caminhada, que às vezes a gente nem imagina que os tem. Temos que tomar cuidado com isso. Para que isso comece a mudar, a gente tem que viver numa energia diferente, na energia da gratidão. Agradeçamos todos os dias tudo aquilo que nós temos. E todos nós temos coisas maravilhosas. Então, se a gente talvez começar a agradecer todos os dias pelo fato de estarmos encarnados, já é um presente que Deus nos deu que é muito grande. Será que todos os dias eu agradeço? Muito obrigado, meu Deus, porque você me deu a possibilidade de mais um dia de crescimento. Muito obrigado, meu Deus, porque hoje eu consegui levantar da minha cama e estou caminhando. Porque eu estou ouvindo, porque eu estou enxergando e porque eu recebi um sorriso da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe ou de um amigo. Muito obrigado pelo lar que eu tenho, muito obrigado pelo meu trabalho e também pelas dificuldades que eu tenho, que vão fazer com que eu me mova para crescer. Eu tenho que viver nessa energia da gratidão. É essa que vai trazer coisas boas para mim. Essa é uma atitude transformadora. Achar o amor nas coisas mais insignificantes. Porque se eu não consigo ser feliz agora, amanhã não vai acontecer. Se eu esperar alguma coisa que aconteça na minha vida para que eu seja feliz, isso não vai acontecer. Eu tenho que buscar todos os momentos da minha vida algo que esteja me deixando feliz. Eu tenho que entender que o momento que eu tenho que estar feliz é agora, falando aqui. E quando eu chegar em casa, lá eu vou ter que achar alguma coisa que me faça feliz naquele momento. E deixar as coisas do futuro para que Deus coloque para mim. E eu busque alguma felicidade naquilo que Ele colocar para mim. Porque se eu almejar a minha felicidade em algo que não aconteceu, eu sempre vou ser infeliz.
às vezes, nós projetamos a nossa felicidade em alguém muito distante. Às vezes, a gente tem alguém que a gente observa na própria televisão e fala, nossa, que vida feliz. Nossa, como eu queria aquilo para mim. Nossa, como aquilo é bom. Está distante de nós. Às vezes, nós temos alguém, não do nosso convívio íntimo, mas que nós nos projetamos nele também. Como a vida dele é feliz, como eu queria aquilo para mim. Quando a gente pensa assim, a gente tem que fazer uma pergunta. Quem daqui do salão já passou por alguma dificuldade na vida? Ou está passando? Dificilmente alguém vai falar que não. Então, às vezes, a gente tem que fazer um exercício de pensar na maior dificuldade que nós tivemos nessa vida. Aquela que doeu mais, seja qual for. Se for a partida de um ente querido, se foi alguma outra coisa que alguém considere importante, mas a maior dificuldade que nós tivemos nessa encarnação. Aquilo que fez com que o teu coração doesse muito. E vem muito na nossa cabeça isso. E agora pensem, nesse dia dessa maior dificuldade, quem estava ao seu lado? Se todo mundo que está aqui conseguiu pensar quem estava ao seu lado naquele momento, pensou na pessoa ou nas pessoas que realmente são importantes para nós. E não quem nós projetamos. As pessoas que estavam ao nosso lado, na nossa maior dificuldade ou nas nossas maiores dificuldades, são as pessoas que realmente nos amam. E são as pessoas que realmente nos fazem feliz. A gente tem que observar isso, porque essa felicidade, ela está perto de nós. E quando a gente fica pensando nela lá na frente, a gente esquece de pegar ela que está tão perto. Isso é o que vai nos trazer a verdadeira felicidade, porque são as pessoas que realmente nos amam e que nós realmente amamos. A felicidade proposta por Jesus, a igreja que Jesus nos propôs é: reconhecereis que sois meus irmãos, por muito se amarem. É só isso que ele falou. Não pediu obras grandiosas, não pediu grandes coisas de nós. A igreja que ele pediu para que nós construíssemos era essa, no nosso coração. E disse: reconhecereis que sois meus irmãos, por muito se amarem. Que a gente leve essa lição de Jesus, que a gente leve essa lição de Emmanuel, nos mostrando o que realmente nós temos que fazer para que a gente esteja feliz, para que a gente esteja em paz, porque é só cultivando o amor que nós vamos conseguir colher amor. É a única receita que ele nos pede. Que Jesus permaneça conosco, que nossos anjos de guarda nos abençoem, nos iluminem e que tenhamos um retorno tranquilo para os nossos lares. Obrigado.